E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do seu automotivo e eu percebi que tem bastante gente com dúvida em qual potência se deve aplicar em alto-falantes. A gente deve utilizar como base, por exemplo, o valor RMS total aí dos alto-falantes. Eu posso utilizar um módulo mais fraco, eu posso utilizar um módulo mais forte, como por exemplo utilizar um módulo com o dobro da potência nominal do valor RMS dos meus alto-falantes. Por isso eu vou fazer esse vídeo aqui com algumas dicas e informações para você saber definitivamente o quanto aí de potência seu amplificador deve ter para utilizar desde super tweeters e drivers até subwoofers e woofers. Bom, e para que isso aconteça, primeiramente vamos entender como a fábrica faz para avaliar se um alto-falante tem, por exemplo, 100, 200, 300 RMS, etc. Qualquer alto-falante, quando recebe algum tipo de sinal, ou seja, algum valor RMS, essa energia em grande parte é transformada em calor, a outra parte é transformada em som. Nesses testes é utilizado como base o sinal rosa ou uma variação dele para forçar ao máximo saber quais são os limites desse alto-falante. Portanto, esse valor em RMS, a quantidade de energia relacionada à quantidade de calor que este alto-falante consegue dissipar para que ele trabalhe continuamente sem nenhum dano, sem queimar. Ou seja, um alto-falante de 100 watts RMS suporta continuamente uma energia de até 100 watts RMS sem sofrer danos. Porém, com o uso em músicas, nunca esse sinal ele é contínuo, ou seja, esse esforço do alto-falante não pode ser comparado ao esforço aí do sinal do ruído rosa. Sempre tem algumas pausas entre instrumentos, notas musicais, batidas e etc. Deste modo, a gente já entende e tem como base os limites do alto-falante, mas também entende que as condições do teste são completamente diferentes do que as condições usadas aí no dia a dia. Um fato importante, que até algumas vezes atrapalha a escolha do módulo amplificador correto para o seu sistema, é saber se a escolha de potência do amplificador é a responsável pela queima ou não dos alto-falantes. Para que isso fique mais claro, antes de escolher o nosso amplificador, vamos entender então como é que os alto-falantes queimam. O que geralmente se ouve é que a principal causa de queima de alto-falantes é a distorção. E tem um fundo de verdade, só que o principal fator que sempre que você queimar o seu alto-falante ele vai estar presente é ultrapassar o limite da temperatura deste alto-falante. Ah, mas por quê? A gente tem que entender que os alto-falantes são aparelhos bem simples que tem todo o seu funcionamento voltado a um condutor elétrico, ou seja, um alto-falante, simplesmente falando, é um fio elétrico enrolado numa forma. Um fio elétrico, um condutor, quando a sua temperatura de trabalho é ultrapassada do seu limite, ele perde a sua condutibilidade. No caso do alto-falante, ele para de funcionar. Outros fatores como distorção, regulagem errada, caixa errada e etc. são fatores secundários que, juntamente com uma grande quantidade de energia, eleva a temperatura desse fio e faz com que o alto-falante queime com maior facilidade. Bom, e são essas as informações que a gente deve ter como base a pelo menos aí saber escolher corretamente a potência ideal do módulo amplificador. Podemos separar aí os alto-falantes em dois. São os alto-falantes de até uns 300 watts RMS, juntamente com os drivers e super tweeters. Bom, esses alto-falantes, por uma série de fatores, não possuem uma grande capacidade de resfriamento da sua bobina. Ou seja, mesmo nos intervalos das músicas onde se tem gerado uma menor quantidade de calor, esses alto-falantes não conseguem diminuir a temperatura de trabalho deles, utilizando como base o seu máximo desempenho. E se a temperatura de trabalho fica igual à realizada aí nos testes para tirar esse valor RMS, a gente tem que utilizar então o mesmo valor RMS para aplicar nesses alto-falantes. Por exemplo, se eu tenho um tweeter de 100 watts RMS, eu tenho que utilizar aí um amplificador de 100 watts RMS. Bom, e o que acontece se eu utilizar, por exemplo, um módulo mais fraco? Bom, você vai gastar mais com o projeto, porque logicamente você não vai estar utilizando total capacidade deste alto-falante, vai dar menos som em comparação ao módulo ideal, mas também vai esquentar menos este alto-falante e terá um menor risco de queima. Se eu utilizar, por exemplo, um módulo mais forte, com o tempo ele não vai conseguir aí dissipar a maior quantidade de calor gerada pela maior quantidade de energia que eu estou aplicando neste alto-falante, a temperatura máxima desse condutor vai ser ultrapassada e este alto-falante vai queimar. Ou seja, ele vai tocar muito bem enquanto ele receber as quantidades de energia a mais, mas em torno de 20, 30 minutos, por exemplo, ele vai acabar parando de tocar. Bom, e no caso aí de alto-falantes mais potentes, com 300, por exemplo, 400 watts RMS ou mais, se eu tenho um valor mais alto aí em RMS do meu alto-falante, quer dizer que ele tem uma maior eficiência na dissipação do calor. Ou seja, nos intervalos aí das músicas, onde se tem gerado aí uma quantidade menor de calor, ele consegue resfriar a bobina
rapidamente e consegue então trabalhar a uma temperatura menor em relação ao que foi realizado aí os testes para tirar o valor RMS do alto-falante. Ou seja, para alcançar a capacidade máxima desse alto-falante em músicas, é necessário então aumentar a quantidade de energia que eu estou aplicando nesse alto-falante, ou seja, aumentar o valor RMS do modo amplificador. E quanto de RMS aí que eu posso aplicar a mais nesses alto-falantes? Depende muito do modelo, mas é em torno do dobro do valor em RMS nominal. E é daí que a gente tem o conceito de potência de pico dos alto-falantes. Ou seja, se eu tenho um alto-falante de 1000 watts RMS, eu posso aplicar uma potência de 2000 watts RMS. E o módulo mais fraco, eu posso utilizar? Neste caso, não. Em sistemas de alta potência, quando a gente utiliza um módulo que não supre o valor total do RMS dos alto-falantes, não temos só uma perda de desempenho do alto-falante, mas começamos a ter problemas também com o amplificador. Ele vai trabalhar a uma temperatura mais elevada, com menor desempenho, menor segurança e ainda terá um alto risco de estragar esse amplificador. Eu posso aplicar ainda mais do que o dobro da potência RMS nesses alto-falantes? Neste caso, a gente tem o mesmo conceito que os drivers, ou seja, ele vai aceitar essa potência, só que não é por muito tempo. É recomendável somente se você for um competidor e participar aí de medições de SPL. Caso não, você vai acabar desperdiçando dinheiro e aumentando aí o risco de queima dos alto-falantes. Ou se você quer utilizar esse conceito de módulo amplificador com o dobro da potência RMS, importante é saber também se o custo mais elevado do amplificador vai ter retorno aí no seu sistema, ou seja, se vai ter aí um ótimo custo-benefício. Basicamente, se a gente aplicar o dobro da energia neste alto-falante, ele vai render muito mais. Só que para que essa quantidade de energia chegue ao alto-falante, é necessário que você tenha a amperagem pedida pelo fabricante para alimentar esse módulo, que é o consumo musical. Quanto menos bateria você tiver em relação ao consumo musical do amplificador, menor vai ser o aproveitamento aí do conceito da potência de pico dos alto-falantes. Os fatores importantes é saber fazer a regulagem do sistema e também utilizar uma caixa correta para os alto-falantes. Como eu falei no começo do vídeo, regulagem e caixa errada faz com que o alto-falante trabalhe com uma temperatura mais elevada, ou seja, você vai ter um menor aproveitamento também desse conceito de dobro da potência nos alto-falantes. Resumindo, se você tem aí um driver, um tweeter ou um alto-falante que não é muito potente, você pode utilizar aí até 100% do valor em RMS deste alto-falante no seu módulo amplificador. Se você já tem algum alto-falante, um subwoofer ou woofer, você pode utilizar o valor RMS nominal ou até o dobro desse valor. Porém, para que você tenha aproveitamento do dobro da potência que você está aplicando no seu alto-falante, é recomendável que você saiba realizar a regulagem do seu sistema, utilize a caixa correta e tenha uma boa quantidade de energia na sua bateria. Importante saber também que, independente da potência do módulo que você for utilizar, há o risco de queima. Mas para que isso não aconteça, eu recomendo fazer um teste antes para saber também os limites do seu sistema. Para fazer esse teste, é importante entender antes 3 coisas. A primeira é que o módulo e nem o CD player precisa estar no seu volume máximo para indicar que seu sistema já chegou ao seu limite. Não é porque o ganho do módulo está na metade que necessariamente ele está mandando metade da potência para os seus alto-falantes. Segundo, que músicas e estilos musicais diferentes fazem com que o sistema distorça em volumes diferentes também. Tem algumas músicas que esforçam mais o alto-falante, tem algumas que esforçam menos determinado tipo de alto-falante. E terceiro, que a quantidade de bateria que você tem no sistema vai influenciar também neste volume do clipe. Quanto menos carga na bateria você tiver, antes esse amplificador vai mandar distorção para os alto-falantes. No teste, é recomendável utilizar uma música que force bastante o alto-falante que você está testando, como por exemplo um subwoofer, uma música com bastante grave, um woofer, uma música pancadão, e um driver ou um tweeter, uma música que tem bastante agudo, um forró, um sertanejo e etc. Vamos supor que ao realizar esse teste, o módulo ele começou a clipar ou o som começou a distorcer no volume 40. Então, independente da música que eu for utilizar aí tocando em festas ou com o carro andando, eu sei que se eu me aproximar aí do volume 40, vou ter o maior risco aí de queimar meus alto-falantes. Logo, ao utilizar esse sistema, utilize uma margem desse volume, como por exemplo até o volume 38, 37 e etc. Se você vai utilizar em festas e vai tocar por bastante tempo, logicamente a bateria vai descarregar e esse sistema, como eu disse, vai distorcer em volumes menores. Utilize uma margem maior, como por exemplo até o volume 35, volume 34. Ou seja, independente do módulo que você for utilizar, com dobro ou não da potência RMS, sabendo utilizar esse sistema, você não vai ter prejuízo aí com a queima de alto-falantes. É isso aí, galera. Espero que essas dicas te ajudem a escolher a potência do amplificador, o melhor custo-benefício para você. Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo, eu procuro responder todos. Vai que alguém tem a mesma dúvida que você e acaba ajudando aí todo mundo. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscreve aí no canal
para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Beleza? Valeu e até a próxima!